Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes estreia nos cinemas dia 15 de novembro, mas eu já tive a oportunidade de assistir e vou contar tudo nesse vídeo, lógico, sem spoiler. Será que o filme é bom? Vale a pena pagar pra ver? É uma boa adaptação dos livros? Bom, bora ver! Fala galera, eu sou o André Rafael e você tá aqui no canal do Nerd. E antes de mais nada, quero pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição também para acompanhar nossos próximos vídeos, tá bom? Bom, Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um prequel, ou seja, uma história contada antes da história que conhecemos. É uma história que se passa 64 anos antes do primeiro filme da saga. Agora, o filme se concentra na origem do tirano presidente Snow, onde acompanhamos sua versão bem mais jovem. Os Jogos Vorazes nessa época não eram tão populares e precisava mudar algumas coisas para reconstruir a audiência desse massacre em forma de reality show. E por conta disso, eles decidiram mudar algumas coisas na capital com relação aos jogos, e isso fez com que o Snow seja o mentor de Lucy Gray, um atributo do Distrito 12, o distrito mais pobre de Panem, o mesmo distrito da Katniss Everdeen, a protagonista da saga anterior. No filme, Snow, mesmo não curtindo muito os Jogos Vorazes, precisa passar por esse desafio, até para tentar mudar o destino de sua família, que depois da guerra estava numa situação bem difícil. E bom, a primeira pergunta que eu vou responder é: será que eu preciso assistir a saga Jogos Vorazes para entender os Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes? Não necessariamente. É possível sim você assistir ao filme mesmo sem ter assistido os anteriores, até porque ele é algo que aconteceu bem antes da história famosa dos filmes de Jogos Vorazes. Ele é uma história de origem, então é possível sim. Mas sinceramente, assistir o filme sabendo dos detalhes e tendo em mente o futuro dos personagens que a gente está vendo ali, está sendo apresentado, aumenta muito a imersão e o entendimento da história. Como, por exemplo, o filme traz significados e detalhes da saga, como a relação do Snow com as rosas, a origem da música famosa da saga e o lema que o Snow carrega sobre o amor. E para facilitar a sua vida, tem uma playlist aqui no canal com um resumo super rápido da saga, tá? Para você que já assistiu, relembra, e para você que ainda não assistiu, já chega no cinema sabendo de tudo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois desse vídeo, tá bom? Vale dizer também que é normal fãs da saga querer rever personagens marcantes com os atores que interpretaram eles. Mas lembre-se de uma coisa, esse filme se passa muito tempo antes da história que a gente conhece. E se você espera ver Katniss Everdeen, é bom nem criar expectativas. A história do Snow, sua evolução como pessoa e como os Jogos Vorazes se tornaram populares na capital. Ponto final. Sobre Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o que eu achei bem interessante é o fato do filme ter separado em atos ou capítulos, trazendo os pontos importantes da evolução dos personagens. Claro que, como foi baseado no livro, que por sinal é bem longo, o filme já recebeu algumas críticas dizendo que ele poderia facilmente ter sido dividido em duas partes. Mas levando em consideração que a história é da evolução do Snow, se dividisse o filme ao meio acabaria não concluindo essa transformação, o que quebraria a história, né? É claro que tem uma dificuldade muito grande na adaptação do livro para o filme, tanto é que o filme tem longas 2 horas e 45 minutos. Mas será que ele prende a atenção do começo até o fim? O filme traz uma experiência bem imersiva que sim, consegue prender a atenção do começo ao fim, mesmo que tenha um prolongamento em alguns momentos que deixou claro uma dificuldade na história por conta de ser uma adaptação. Mas o roteiro de Michael Arndt e Michael Leslie conseguiu suavizar essa trama, e a direção do brilhante Francis Lawrence conseguiu trazer um senso de tempo corrido no filme. Outro ponto excelente é a questão social e a tirania, que já tinha sido muito bem abordada nos antecessores da saga, que também foi bem colocado nesse filme. E se algo realmente me chamou a atenção para ter um verdadeiro interesse nas histórias de Susan Collins, a autora, foi abordar esse tema que tem uma relação imensa com a realidade, que faz a gente refletir. Vale ressaltar também que a construção do personagem Snow foi muito bem feita, ao ponto da gente gostar dele em certos momentos, mesmo tendo em mente quem ele se tornará. E ver ele em um contraste imenso causa dúvida: como que esse cara vai se transformar naquele presidente tirano? Eu particularmente gosto muito dessa construção das histórias de vilões, porque no íntimo, a essência, ninguém quer ser ruim. Aí vem a pergunta: o que aconteceu na história para que ele mudasse tanto? Para quem curte esse tipo de narrativa, vai gostar muito do filme. Continuando sobre o protagonista, o filme também explora o quanto os pais do Snow e sua família têm influência sobre ele. A história do pai dele dá sinais e faz um paralelo muito grande com o frio presidente Snow, embora a construção e a exploração da família dele deixou um pouco a desejar. Acredito que o filme ganharia muito mais destaque e ajudaria na formação da personalidade e valor do protagonista se eles tivessem explorado essa parte um pouquinho mais. Claro que pincelaram muito bem esse ponto, mas pelo tempo não puderam fazer muita coisa, né? Em compensação, a exploração da Tigris, interpretada pela Hunter Schafer, foi na medida. Com respeito aos outros personagens, trouxeram um elenco de peso que, sem dúvida, ajudou
ajudou nessa construção de Panem e principalmente na capital. Peter Dinklage, como Casca Higginbottom, o criador dos Jogos Vorazes, desempenhou um excelente papel, como sempre. A Viola Davis, então, como Doutora Gall, a idealizadora do 10ª edição dos Jogos Vorazes, também deitou no papel e mostrou bem o lado assombroso da personagem, entregando uma ótima atuação, como sempre também. Rachel Zegler, como Lucy Gray, que dividiu os holofotes, foi uma escolha perfeita para a personagem também, que é muito marcante e peculiar, fora a voz dela como cantora, que reforçou o significado da origem daquela canção The Hanging Tree, né, aquela traduzida como A Árvore Forca, cantada por Katniss Everdeen na saga. O ator Tom Blyth, como Snow, também ganhou muito destaque e mostrou muito desempenho, tá? Os dois foram ótimos e a construção de um romance impossível entre eles foi na medida. No contexto geral, avaliando o filme, senti que a história é um pouco acelerada, pela dificuldade que já comentei por ser uma adaptação, mas o cenário, figurino, ambientação, fotografia e filmagens, bom, gostei muito do que vi. E revisitar Panem, mesmo diferente da que a gente conhece, foi bem legal. E antes do meu veredito final, para apoiar o canal de forma gratuita, eu peço o seu triplo C: curte, comenta e compartilha. Um elenco excelente e uma história emocionante ajudam a fazer os Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes um retorno digno a Panem, apesar de um final apressado e um tanto frustrante. Mas isso não atrapalha a experiência e imersão, o que não deixa de compensar a ida ao cinema para assistir mais essa sequência / prequel dessa franquia de sucesso. Obrigado e te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu! Come into the tree where I told